Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de topologias, diagramas e mapas de rede. Nessa aula nós vamos aprender sobre as topologias, os tipos de topologias, como que funciona, como são os principais desenhos, os principais arranjos topológicos. Então isso é o que espera na nossa aula de hoje. Eu já trouxe para vocês aqui algumas topologias que nós vamos desenvolver aqui no curso. Por exemplo, essa topologia física. Isso aqui é uma topologia física. Vocês estão vendo aqui que existe aqui a minha nuvem, né? E tem aqui o roteador que recebe, aonde que ele está, né? Então, numa topologia física, a gente vai ver aqui como é que funciona, o que tipo de informação é essencial para se ter numa topologia física, no arranjo ali, num diagrama físico, literalmente, né? Mas aqui embaixo, vocês vão ver que tem aqui uma topologia muito usada aqui para provedores de internet, ISP literalmente. Eu faço muito essa topologia aqui, né? A topologia onde eu recebo um trânsito, né? Tem mais o serviço de X aqui no meu roteador principal, né? Do meu roteador principal eu tenho aqui um switch de distribuição, tenho uma conectividade com CDNs, né? Content Delivery Network, que é o pessoal lá por exemplo, do Facebook, do Google, da Netflix, por exemplo, né? Pessoal que trabalha com CDN. Tem aqui os meus cores, os meus equipamentos de core, de backbone, né? Geralmente são equipamentos que trabalham em L3 aqui, né? E os concentradores. Nesse caso aqui, inclusive, até é um microtik, uma CCR1009, tá vendo? Aqui super tranquilo. Tem redes legadas também, então é muito interessante aqui nessa questão de topologias. Mas aqui para a lateral, vocês vão ver que nós já temos aqui uma topologia lógica, né? Onde eu tenho aqui informações mais precisas dentro da minha topologia. É muito interessante, endereço IP, né? Os dados de interface de rede, né? Serviços que rodam dentro dessa topologia. Então, é bacana, muito, muito, muito legal. Subindo mais um pouco, vocês vão ver aqui que nós temos aqui uma outra topologia, uma topologia mais que trabalha com outros tipos de protocolos de serviços, MPLS, né, nuvem L3, né, trabalha aqui com VRF, então tem muita coisa bacana. Aqui também um diagrama totalmente lógico, né, onde a gente tem a descrição aqui de cenários dentro do diagrama de rede. Em especial, esse diagrama aqui é um diagrama que eu usei para poder realizar uma solicitação de bloco de IP diretamente lá com o pessoal lá da IANA. Então, eu fiz uma solicitação diretamente lá com o pessoal e consegui receber um bloco de IP lá. Eles me pediram um arranjo topológico da minha rede e eu fiz esse arranjo aqui, que inclusive nós vamos fazer aqui no nosso treinamento. Eu vou mostrar para vocês esse arranjo que eu fiz, né? E foi muito legal. E nós conseguimos, né, evidentemente, lá conseguimos os blocos. No Brasil não tem mais IPv4, a gente precisava de IPv4, solicitamos lá fora e conseguimos, né? Muito interessante. Então vamos dar seguimento aqui à nossa aula de topologias. Então, avançando aqui, gente, vocês vão ver o seguinte, que quando a gente fala de topologia, vou até marcar aqui com o meu marcador, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma forma de você organizar, né? Ou seja, a topologia é uma rede, né, organizada. Como que você organiza esses elementos da sua rede? Como que você faz o relacionamento dos elementos da sua infraestrutura? Então, a topologia é esse poder de visualização, de observar como é que está disperso todos os elementos da sua rede, que nesse caso são dispositivos de rede, conexões de rede, serviços de rede, tá? E tudo direcionado para esse caminho. Então, fazendo aqui uma analogia de forma bem resumida, eu poderia dizer para vocês aqui que topologia é um termo usado para definir a forma como você estrutura, como você estrutura, tá, a rede de vocês, como que você desenha a rede de vocês, como que você cria o design da sua rede. Então, a topologia literalmente é o arranjo ali desenhado de tudo que compõe a sua rede, roteadores, switches, servidores, hosts importantes, localidades, né,
nome de interfaces, descrição, identificação, é uma documentação muito importante a topologia. Toda vez que um engenheiro de rede, por exemplo, toda vez que eu entro dentro de uma empresa para poder realizar uma auditoria ou uma consultoria, a primeira coisa que eu peço é a topologia, o diagrama da rede. 99,98% não tem essa informação. Não tem, cara. E eu penso, cara, como é possível você não ter desenho da sua rede? Ele, não, mas eu sei como é que é o desenho. Eu tô, tá bom, então vamos fazer. Geralmente o desenho está na cabeça de alguém, do dono da empresa, ou está na cabeça de uma única pessoa, né, de um único funcionário. Então, tem que documentar. Documentar é muito importante, tá? Vamos avançar um pouco mais. Vocês vão ver que dentro das topologias, nós podemos falar aqui que existem aqui as topologias físicas e as topologias lógicas. Como é que é isso, Rafael? Como é que seria essa diferença aqui, né? Então, por exemplo, a topologia física, como vocês estão vendo aqui, é a verdadeira aparência, é o desenho, é o layout dos elementos que compõem a sua infraestrutura. Então, se você tem vários switches, vários roteadores, vários servidores, vários serviços, né? Não a física, né? A física você não vai pegar os serviços em si, mas vai pegar, por exemplo, a localidade. Então, a localidade que está esses elementos da sua rede. Então, é isso que é a topologia física. Então, ela tem de mostrar as conexões físicas e como os seus equipamentos, né, os seus elementos da rede estão interligados. Então, essa é a sacada, tá, da topologia física. Enquanto se você for analisar a topologia lógica, que é diferente, é importante a gente, né, destacar, porque ela vai descrever o quê? O fluxo dos dados através da sua rede. Quais serviços rodam na sua rede? Onde o serviço está é literalmente onde vai ter fluxo. O direcionamento do fluxo vai para onde está o seu serviço. Por exemplo, aqui, vamos supor que você tem um data center, tá? Tem um data center, eu vou desenhar um rack aqui. Gente, eu sou muito ruim em desenho, tá? Vou desenhar um rack, então, geralmente, data center você tem o que nós chamamos em provedores de switch, distribuição. Em data center, vocês chamam de switch topo de rack, né? Topo de data center, switch topo, né? Um data center vocês conhecem como switch topo de rack, tá? E esse switch, o que? Ele está recebendo ali todas as conexões e você tem que identificar todas as interfaces aqui, logicamente. Interface 1, interface 2, interface 3. Qual é o endereço IP que compõe essa interface? Qual é a VLAN que compõe essa interface? Vou botar IP aqui, vou botar VLAN. Qual é a VLAN lógica? Esse equipamento está em qual domínio de broadcast? Então, em qual VLAN que ele está? Está segmentado, não está segmentado? Qual serviço está rodando? Qual serviço está rodando? São informações que têm que ser incluídas dentro de uma topologia lógica, tá? Então, eu botei aqui como, por exemplo, que elementos usando interfaces de rede, né? Usando endereço IP e todas essas informações. E aqui dentro do seu topo de rack você tem esse switch, então você tem o quê? Você tem um roteador, geralmente, quem trabalha com data center tem um router aqui de borda, né? Tem um route aqui, RT, e tem vários servidores, né? Hospedados serviços, banco de dados, hospedagens web e serviços de e-mail e um monte de coisa. Então, dentro da sua topologia lógica, você tem que determinar aqui qual o serviço vai estar rodando aqui, qual é a prioridade desse serviço, se existem redundâncias para esse tipo de serviço. Você tem, por exemplo, aqui um rack do lado, com todos os equipamentos iguais aqui, prontos aqui para poder operar num caso de pane desse rack, por exemplo. Você que trabalha com rede, com telecom, você tem aí o que nós chamamos de VR, RP rodando dentro da sua rede. Você sabe o que é isso? Você entende o que é alta disponibilidade, o que é rede tolerante a falha? Então você precisa entender o que é isso, cara. É importante você saber o que é essas coisas todas que a gente está falando. E a gente vai comentar tudo isso aqui no decorrer aqui do curso, dos nossos módulos, tá bom?
Então vamos avançar aqui. E ainda avançando, vocês vão ver que dentro das topologias você tem um arranjo segmentado ali, né? Porque dentro da topologia física e da topologia lógica você tem ali os tipos de topologia WAN e dos tipos LAN. Então o que é cada coisa dessa aqui? Você vai ver que, por exemplo, deixa eu até trazer o meu marcador. Aqui. Você vai ver aqui o que a gente chama de arranjo topológico, carinhosamente chamado aqui de arranjo topológico, né? E dentro das topologias do tipo WAN, você tem aqui uma topologia que é muito usada por nós, muito usada por empresas, muito usada de todas as formas, que é uma topologia WAN do tipo ponto a ponto. Então você imagina a seguinte situação, imagina que você tem aqui um elemento de rede, tá? Um elemento de rede, você tem um segundo elemento de rede e nós vamos fechar um ponto a ponto esses dois elementos, tá? Um ponto a ponto. Fechamos o ponto a ponto entre eles. Só que o que vocês precisam sacar aqui é que dentro do arranjo WAN, esse ponto a ponto, ele é feito numa nuvem. Então você imagina que existe aqui uma rede WAN aqui dentro, né, que com coisas que a gente não sabe o que tem aqui, é a internet. A internet era um emaranhado, né, de conexões e conexões e conexões, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se você tem aqui uma conexão do tipo VPN, aqui, por exemplo, você tem um ponto a ponto entre o host A e o host B, através de um túnel dentro da rede mundial de computadores, né? Dentro da internet propriamente dita. Você teria aqui uma conexão ponto a ponto. Então, nesse caso aqui, você teria o que ainda? Você teria um domínio, tá? Um domínio de broadcast. Né? Nesse domínio de broadcast, entre esses dois hosts aqui, você teria literalmente dois hosts. Né? Dois hosts compondo um domínio de broadcast ponto a ponto. Tá? Então, seria aqui, por exemplo, uma topologia do tipo WAN. Muito legal. Avançando ainda nas topologias do tipo WAN aqui, você poderia trabalhar aqui, deixa eu marcar aqui, com a topologia do tipo HubSpot, né? Faltou um hub aqui. Aqui é um hub. HubSpot. E também conhecido como topologia estrela. Topologia estrela. E como que seria isso, esse arranjo nas redes WAN? Que interessante, né? Porque a gente está falando de nuvem, de cloud, de internet, tá? Então você imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho um elemento aqui de rede. Um elemento de rede aqui. Tá bom? E o que acontece? Eu tenho dois ou mais elementos de rede. Para compor uma topologia estrela, uma topologia HubSpot de arranjo na WAN, você tem que ter esses três elementos ou mais aqui. Esses três elementos precisam se conectar, tá bom? Porém, daqui nesse meio aqui, o que nós temos? Nós temos uma internet, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui eu diria que dentro de uma rede corporativa, que seria a filial ponto A, aqui seria a filial ponto B, conectando aqui na matriz, tá? Ponto C. Tá bom? Então, teria essa conexão, aqui eu poderia chamar aqui uma conexão do tipo VPN também, por que não? Tá? Por que não? Olha, que bacana. E aqui eu teria um arranjo topológico do tipo WAN, né, seguindo, né, o arranjo estrela, HubSpot, e trabalhando aqui dentro da minha topologia. Tá? Isso aqui é muito interessante, cara. E você teria aqui uma topologia pronta. Dentro de um provedor de internet aqui, por exemplo, eu vejo essa topologia aqui. Já fiz uma topologia HubSpot num provedor de internet assim, ó. Olha só a situação. Eu estava aqui no meu provedor, vou chamar de nuvem aqui, né? Meu roteador de borda aqui no meu provedor, tá? E o que aconteceu com esse provedor especificamente? Esse provedor, ele estava sofrendo... Deixa eu até trocar aqui a cor. Ele estava sofrendo aqui um bombardeio que a gente chama de DDoS. Estava sofrendo um ataque DDoS aqui, cara. DDoS. Vou botar assim.
E como é que eu usei o arranjo HubSpot, né, o arranjo estrela, para poder ajudar esse cara aqui? O que, que aconteceu? Né, nós contratamos uma mitigação, eu vou chamar a mitigação aqui de amarelo, contratamos uma mitigação na internet e fechamos aqui um túnel, né, um túnel entre meu roteador e o roteador aqui da mitigação, né, para poder nós fecharmos um túnel para que eu pudesse receber o meu fluxo de internet no meu ataque de DDoS a partir dessa conexão. Tá? Minha internet iria ficar lenta, evidentemente, por quê? Porque eu iria navegar a partir de um túnel. Eu estou navegando aqui, ó. Eu fechei aqui literalmente uma VPN. Né? Fechei um túnel aqui entre a empresa de mitigação minha. Fechei esse túnel, tá? Ó, fechei esse túnelzão aqui, ó, entre nós, para poder eu fazer com que o meu trânsito IP, a minha empresa virou meu trânsito IP. Esse aqui é meu IP que estava lá gargalado, recebendo aquele ataque de DDoS, né? Então eu transformei meu fluxo IP, passou a vir dessa empresa de mitigação, ele fez os meus anúncios, liberou nas operadoras dele, e a partir disso, quando o ataque começou a vir aqui para minha rede, o que aconteceu? Eles começaram a mitigar esse ataque com técnicas de mitigação, evidentemente existem várias, né? E eles começaram a mitigar e começaram a devolver esse tráfego limpo a partir dessa VPN aqui para minha rede. Minha latência subiu um pouco, é claro, mas eu voltei a navegar, os sites voltaram a abrir, tudo funcionou maravilhosamente. Então, esse é o emprego aqui de um arranjo topológico aqui, por exemplo, né, dentro de um provedor que eu já usei aqui, tá? Muito, muito interessante. E seguindo aqui, nós temos aqui o tipo, né, malha, né, muito conhecido nas nomenclaturas malha. Eu acho esquisito malha, eu prefiro o nome mesh. O que seria um arranjo topológico WAN do tipo mesh? Tá? As redes mesh seria algo nesse sentido. Imagine um elemento, imagine dois elementos. Vou colocar mais um elemento aqui, mais um elemento aqui, mais um elemento aqui embaixo. Deixa eu desenhar meus roteadores, que é costume. É bom que você, pelo menos, faça algum desenho seu de roteador. Eu desenho dessa forma aqui, meus roteadores, desde que eu comecei a trabalhar com telecom. Então tá bom. As redes meshes é o quê? Você imagina que eu preciso conectar o meu dispositivo A, que eu vou chamar de A aqui. Eu vou até mudar a cor aqui, vou chamar esse cara de A. Deixa eu voltar aqui. Beleza. B, C, D e E. Então imagina a seguinte situação, gente. Eu preciso conectar o dispositivo A no dispositivo B, o dispositivo A no dispositivo D, o dispositivo A no E e conectar o A aqui no D, tá bom? Isso que seria uma conexão mesh. Além disso, eu preciso conectar meu dispositivo B ao dispositivo C, conectar o dispositivo B ao D, conectar o dispositivo B ao E. E além disso, vamos seguindo as conexões. Conectar aqui, por exemplo, o dispositivo E no C e E no D, né? Porque já existem conexões com as outras aqui, por exemplo. E conectar aqui ainda o dispositivo D no dispositivo C, porque já existem essas outras conexões do D com os outros dispositivos. Então, uma rede mesh é uma rede onde você literalmente interconecta todos a todos. O nome disso aqui, na realidade, é uma rede full mesh. Tá? Full mesh. A rede full mesh. Tem as redes parcial mesh, né, que você não tem uma conexão full, uma conexão parcial, mas a ideia em tese é que a mesh, os arranjos topológicos do WAN do tipo mesh sejam conexões literalmente full, total. E lembrando, eu estou na WAN, né? Lembre-se que eu estou na WAN. Professor, o que isso quer dizer? O que quer dizer que você está na WAN? Quer dizer que isso aqui é uma nuvem, tá? Isso aqui é uma nuvem.
É uma WAN, tá? Isso aqui é uma nuvem. Tudo isso aqui são nuvens, tá? Tudo isso aqui são nuvens. Então, uma WAN, literalmente. Então, você faz uma rede full mesh conectado via WAN. É muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Vamos avançar aqui um pouco mais, porque além dos tipos topológicos dos arranjos WAN, né, voltando aqui, né, eu tenho aqui um exemplo, uma imagem do tipo aqui WAN, né, onde aqui seria uma nuvem, né, igual eu expliquei para vocês, e a conexão entre si deles, dos elementos. Um tipo estrela, ó, exatamente como eu fiz para vocês, ó. Ponto A, ponto aqui, ó, conexões entre si. E tem esse elemento central aqui, que seria, por exemplo, um switch, né, da rede, conectando aqui todos os elementos que compõem essa minha infraestrutura, tá bom? E o tipo malha, o tipo mesh, eu não gosto muito da palavra malha, eu acho esquisito. Eu prefiro mesh, né, que é literalmente todos eles conectados entre si. Olha que bacana, né? Todos eles conectados entre si. Todo mundo conectado com todo mundo. Isso aqui é muito legal, tá? E lembrando, é o WAN, que eu estou na WAN, estou na nuvem. E além disso, temos a LAN também, evidentemente. Então, se nós temos a WAN, nós também temos a LAN, e a LAN não foge muito. A diferença é que você não tem uma nuvem. Por exemplo, no tipo estrela, você teria aqui um switch, literalmente aqui, fazendo essas conexões aqui, né, físicas, evidentemente, na minha LAN com os meus dispositivos. Poderiam ser POPs aqui, ó, POPs do meu provedor, né? Poderiam ser sites, poderiam ser cidades aqui, né? Poderiam ser serviços aqui. Poderia ser, por exemplo, aqui localidades. Poderia ser localidades. Né? Olha a quantidade de coisas que você poderia trabalhar dentro de um arranjo topológico do tipo estrela. Né? E a estrela estendida é a mesma coisa, a diferença é que é um switch aqui, você vai ter todos esses POPs conectados com você aqui. Além disso, você tem um site, um POP conectado em outro POP. Os dois POPs conectados entre si, ou dois data centers conectados entre si, duas cidades conectadas entre si. Tá? Muito, muito, muito interessante. Essa rede aqui é uma rede que nós chamamos do tipo barramento. Redes do tipo barramento são redes que a gente... Cara, não são mais usadas desde a década de 90, velho. Isso aqui é muito antigo, muito antigo. É só para poder... fim acadêmico. Você imagina um cabo coaxial, olha só que loucura. Um cabo coaxial conectando aqui esses elementos de rede, que poderiam ser computadores aqui. Não vou nem falar roteadores e switches. Eu poderia falar hubs. De repente, hub aqui cabe aqui. Poderia ser hubs aqui e dentro e conectados a esses hubs, algum PC, por exemplo, né? Algum PC conectado aqui, pronto. De repente, tá? Mas o que acontece aqui? Você tem uma comunicação de um host A, por exemplo, em sentido ao host C, então você tem que mandar um quadro de dados num temporizador aqui, num quadro dentro de um time slot, para poder não ter colisão de dados, porque se você tem dois elementos de rede mandando dados ao mesmo tempo, você tem colisão, então cada elemento de rede manda informação em cada time slot, tempo de envio de mensagem. Então, é uma coisa extremamente arcaica, uma coisa extremamente antiga. Não é escalável, ou seja, é um tipo de topologia que nasceu no vapor da internet, quando a coisa, né, pegou fogo, quando surgiu as grandes redes, ou as pequenas, ou a própria rede em si, né, lá atrás. Então, é o tipo de rede que só está aqui mesmo para fim acadêmico, não é usável esse tipo de rede em barramento. Rede em linha, né, de repente, por exemplo, eu tenho aqui uma rede em estrela e tem uma rede em linha também aqui, então talvez cabe aqui eu falar que é uma rede linha junto com uma rede estrela aqui, uma rede estendida, né? De repente numa rede híbrida, por exemplo, né? A rede em anel, muito interessante, que é justamente essa rede aqui, onde você tem um anel de rede. Ó, você tem esse anel de rede aqui,
E dentro desse anel de rede você tem vários POPs, vários sites, várias cidades, localidades conectadas nesse anel de rede. Então, se eu tiver um rompimento aqui nessa localidade, o fluxo de dados que deveria passar para cá, para esse lado, simplesmente vai comutar para esse outro lado aqui, né? E vai seguir o seu fluxo da informação. Então, rede anel é uma rede muito interessante. Eu costumo usar muito rede anel, costumo usar demais as redes em anel. Tá? Para mim, rede tem que ter alta disponibilidade, tem que ser tolerante à falha. Esse é o princípio básico de qualquer rede que eu coloco a mão. Se não tiver isso, não tá 100%, o serviço não está concluído. Então, a OS, vamos dizer assim, só é finalizada quando a rede se torna tolerante à falha. Tá? E nós temos ainda as redes híbridas, né, que literalmente é a mistura de todas as redes, né, justamente o que eu comentei com vocês. Você ter rede em anel conectada, por exemplo, em rede em estrela, que está conectada aqui numa rede estendida, né, que são tudo fazendo parte de uma única rede. Então é uma rede híbrida, é muito, muito bacana. Tá? Então, avançando um pouco mais, vocês vão ver aqui o seguinte, vocês vão ver que no início ali, entre 99 pelo menos até 2011, foi usado um tipo de rede, né, que foi constituído assim, para operar nas redes de telefonia, né, que era uma rede que a gente chama de uma rede mais centralizada, onde você tem um core centralizado muito poderoso, muito robusto, né, centralizando toda a informação, todo o fluxo de dados, né? Na última milha você ainda tinha ali uma VRF, né? Uma rede metro, né? Rodando uma VPLS, alguns VLANs, alguma coisa nesse sentido, tá? Já tinha um MPLS, você tinha aqui o que a gente chama de hierarquia de rede, então você tem a primeira hierarquia, a segunda hierarquia, a terceira hierarquia. Era, né, uma rede interessante, foi muito usada. Eu, inclusive, usei muito esse tipo de topologia de rede, mas o que acontece? Ela evoluiu um pouco, então no momento que ela evoluiu, esse tipo de rede ela passou a entender que o poder dela seria maior se ela descentralizasse a centralização. Né? Por quê? Porque ela iria ganhar custo, por exemplo, equipamentos mais baratos, né, descentralizando a rede, ela poderia ganhar escalabilidade, poderia ganhar tolerância a falhas, né? Rede de alta densidade, alta capacidade, totalmente descentralizada. Foi o que começou a acontecer a partir dessa nova era de rede. Desculpa, então, você tem aqui um núcleo primário aqui conectado com vários data centers, né? Todos os data centers conectados entre si numa rede mesh, muito interessante aqui. E dentro desses data centers você tem, numa segunda hierarquia de rede, né, roteadores de borda, né? E esses roteadores de borda, eles estão interligando concentradores totalmente descentralizados, tá? E o interessante é que você imagina que isso aqui, ó, um data center, ele está numa localidade específica e eu estou recebendo, por exemplo, peering, olha aqui, eu estou recebendo trânsito IP da minha rede em localidades distintas. Eu não estou mais centralizando todos os links, tem que chegar no meu data center, no meu POP principal, e dali eu distribuir. Isso não existe mais. Eu posso receber meus links de forma descentralizada. Eu posso receber um link na cidade A, um link na cidade B, um link na cidade C, em um único ASN, por exemplo. Isso é totalmente possível, e aí foi o que aconteceu na evolução das redes IP. Então, o poder da descentralização fez com que nós ganhássemos escalabilidade, fez com que nós ganhássemos mais tolerância, redes mais confiáveis para o mercado atual, que hoje o que nós vemos muito não são redes que precisam de altas velocidades, mas são redes que não podem parar, redes que não podem parar de forma alguma, rede totalmente, né, ativa, totalmente tolerante à falha. Então é isso que nós buscamos nas nossas topologias, tá? Algumas tendências também, né, de uma topologia baseada mais em road service, né, onde você tem aqui os PEs da rede, né, totalmente centralizados aqui nas camadas. Aqui você tem camadas diferentes, tem um core totalmente pesado em WDM aqui, pegando todos os meus PEs, olha aqui, ó, todos os PEs conectados entre si, meus roteadores, tá vendo? Conectados meus PEs numa rede mesh com meus PEs, olha que interessante isso aqui.
E dentro disso aqui você tem o que? Serviços. Todos os serviços rodando totalmente de forma escalável dentro de um núcleo de rede totalmente efetivo, né? Escalável literalmente. Você tem aqui ó, os CEs da rede descentralizados. Olha aqui, ó, os clientes autenticam aqui, por exemplo, na última milha aqui, por exemplo. E você não está mais centralizando a autenticação dos seus clientes numa única base. Você está descentralizando e ganhando poder, né? Ganhando poder na sua topologia. Isso aqui é muito interessante, cara. Avançando um pouco mais, a gente tem aqui a topologia do desenho da RFC 4364, que é uma RFC voltada, né, para redes de alta disponibilidade. Você tem aqui uma nuvem, né, uma nuvem MPLS aqui com todos os meus roteadores dentro dessa nuvem, recebendo os seus links separadamente. Isso aqui são cidades diferentes, são bairros diferentes. Por exemplo, na minha rede, no meu provedor, né, eu tenho POPs em vários bairros da minha cidade e nesses bairros eu recebo links diferentes. Link IP diferente, PTT diferente, tudo no bairro mesmo. Eu não centralizo meu data center lá. Lógico, evidentemente que eu tenho um data center centralizando algumas coisas, mas a concentração dos meus clientes e toda a minha redundância eu faço recebendo nessa estrutura, porque eu tenho poder para isso, eu tenho essa escalabilidade. Então aqui, ó, eu receberia aqui um trânsito IP, por exemplo, e receberia aqui um XVR aqui, por exemplo, né? Receberia 2 links de internet se fosse aqui uma empresa convencional, né? No caso meu de um provedor de internet aqui, o trânsito IP aqui e o PTT, né? E uma empresa comum receberia 2 links IPs diferentes, né? Em vários roteadores diferentes, né? Distribuídos na sua cidade ou no seu estado, quiçá aí em países diferentes aí dentro da sua estrutura. Né? Lembrando que já que o dual stack na IPv6 é super importante, as VPNs aqui dentro dos CEs, né? E tudo mais. Esse é um desenho muito bacana também. Tem o desenho da Telebrás, é um desenho muito interessante, é uma topologia interessante, apesar de ser um pouco antiga, mas aqui ela tem as camadas da rede dela, né, todas as camadas de rede, o que compõe essas camadas, que é a quarta camada, né, e a quinta camada. A Telebrás é uma empresa que na época que eu estava estudando ainda na faculdade, eu me espelhei muito nas topologias dela e por isso que eu criei a sequência de 5 passos. Né? Eu acredito que você seguindo os 5 passos, você sempre vai ter sucesso na resolução de problemas. E a Telebrás faz isso, ela tem 5 camadas. Né? Cada camada representa um tipo de serviço, um nível de serviço que compõe essa topologia de rede. Então aqui é o backbone, aqui é o segundo nível de camada, terceiro nível e tudo mais. Partindo aqui, é uma topologia da Datacom. Datacom, vocês aí aqui que condenam a Datacom está evoluindo muito. Eu particularmente não tenho nada a favor e nada contra. Se tiver que usar, eu uso Datacom, não tem problema. Aqui está a fonte dessa imagem, né? E aqui uma topologia que a Datacom geralmente costuma indicar para os clientes dela. Você tem aqui um Core MPLS, recebendo essa agregação em 100 GB agregado aqui, ó, né? E trabalhando com essa linha de switches aqui, dela aqui, fazendo toda a estrutura da topologia. Mas o que eu queria tentar vocês aqui é que, olha só, ela tem aqui uma rede mesh, tá vendo? Tem rede anel, olha que legal. O que nós chamamos aqui de quê? Redes híbridas. Então, é um exemplo aí de rede aí que é muito interessante de se trabalhar. Tem as redes da Embratel, que creio eu que seja talvez as redes mais interessantes que eu já tenha visto assim, porque a Embratel ela chega ao ponto de ter uma topologia para cada tipo de serviço e um tipo de rede segmentado para cada tipo de serviço dentro da topologia dela. É muito interessante. Então ela tem aqui, ó, uma segmentação absurda das redes IP, das redes de serviços da Embratel. Ela é muito interessante. E tem aqui a rede da BRT. Essa rede aqui é uma rede na época que a BRT fez a fusão com a Oi, né? Você tem aqui a rede da BRT, se eu não me engano, a BRT é essa rede aqui. E aqui a rede da Oi. Na época que elas fizeram a fusão, essa aqui foi a forma de realizar a fusão. Vocês têm aqui o link da Oi, o link da BRT. Eles realizaram essas conexões, né, entre seus links e passaram a interoperabilizar a comunicação
né, através da rede. Por quê? Porque as redes eram muito parecidas, né, as redes eram organizadas, diagramadas, né, as topologias perfeitas, os protocolos, né, configurados de forma eficiente, e com isso eles conseguiram aí realizar uma fusão sem grandes dores de cabeça. E essa é a grande sacada, você sempre trabalhar, né, com documentação, trabalhar com redes de alta densidade, alta escalabilidade, rede tolerante a falhas, rede que não para. Tá? Então, essa aí é a minha dica, tá, para vocês. Eu espero que vocês, a partir dessa aula, consigam, né, avançar um pouco mais nessa parte de topologias, de diagramas, de mapas de rede, e que a partir disso a gente consiga literalmente, né, evoluir aqui no curso. Nas próximas aulas aqui nós vamos aprender a criar essas topologias aí dentro das plataformas aí do drywall e tudo mais, para poder a gente evoluir ainda mais aqui e conseguir literalmente fazer toda a importação para dentro do Grafana e conseguir trabalhar posteriormente lá dentro com a nossa documentação, com o nosso monitoramento, né, com a animação desses mapas, dessas topologias todas, e conseguir evoluir configurando toda essa rede, né? Porque se você for olhar lá nos módulos mais para frente, você vai ver que nós vamos criar laboratórios, nós vamos configurar as topologias que nós vamos criar o laboratório, vamos configurar o equipamento, colocar endereço IP, vamos configurar o SPF, MPLS e tudo que compõe aí as redes que nós estamos trabalhando, tá bom, gente? Então, eu gostaria de agradecer a vocês e dizer a vocês que sigam aí com o curso e com as próximas aulas, tá bom? Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!